Cara, não dá pra acreditar que essa minha filha vai fazer 15 anos esse ano. Mas que troço de louco, rapaz. Isso aqui é a Júlia, quando eu comecei a gravar videoaulas. Uma menininha, agora eu continuo gravando videoaulas e ela já vai fazer 15 anos. Puxa vida, hein? É uma coisa de louco isso, mas é uma coisa fantástica também. Bom, agora vejo que a gente conseguiu listar aqui do banco perfeito, né? Que coisa assim maravilhoso, maravilhoso isso aqui, né, pessoal? Listando aqui, beleza. Mas vejo que a gente fez uma enjambração ali para que ele conseguisse listar do banco. Então, nós vamos fazer então agora o seguinte: em vez de nós termos, em vez de a gente ter feito isso aqui só para não dar o nosso erro, né? Então agora a gente vai apagar isso daqui, certo? E em vez de eu inicializar ele aqui agora, eu nem vou inicializar ele, tá? Nem vou inicializar. O que que eu vou fazer aqui, pessoal? Eu vou fazer o seguinte. Deixa eu apagar isso daqui. Opa. Eu vou apagar isso daqui, ó. Tá? Por quê? Porque eu criei o meu vetor e eu quero inicializar ele, não sei com que valor, certo? Vai depender do que? De quantos registros eu tenho aqui, certo? Quantos registros que eu tenho aqui? Ah, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tenho 8 registros, certo? Ou seja, 8 usuários. Então vamos contar aqui, vamos atualizar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Beleza. Então significa que esse meu array aqui eu preciso inicializar ele não com 10, mas com 8. Mas como é que eu vou fazer isso dinamicamente? Eu não posso colocar 8 aqui. Amanhã depois eu cadastro o usuário, excluo o outro. E aí, como é que eu vou fazer isso para que ele funcione de forma dinâmica? Certo? Simplesmente eu vou ter que ler quantos são. Certo? Então, existem várias possibilidades. Eu não vou poder botar isso aqui dentro, porque aqui eu já estou adicionando, certo? Então, antes de eu adicionar, eu já preciso saber quantos vai ter. Então, eu preciso fazer isso aqui antes, certo? Eu preciso fazer isso daqui bem antes. Então, uma forma, como é que eu faço para me saber? Eu só olhando assim, pessoal. Se vocês fossem só olhar assim, qual seria a lógica que eu poderia usar para me saber que eu tenho aqui 8? Então, uma lógica, qual que é o caractere que usa para separar? Ah, é o jogo da velha. Então, encontrou um jogo da velha? Ah, opa, tenho 1. Encontrou o segundo jogo da velha? Opa, tenho 2. Encontrou o terceiro jogo da velha? 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, o jogo da velha é um caractere que tu pode utilizar como base para tu saber quantos registros você tem aqui dentro, certo? Então, olha só. Então, olha só. Então, como eu posso tomar como base isso aqui? Isso aqui é outra coisa que eu ensinei lá no curso de algoritmos. Então, às vezes o cara, se tu não assistiu os meus aulas de algoritmos, então os meus aulas de Java orientado a objetos, onde a gente mostrou como fazer para ler os caracteres, então de repente pode ficar meio perdido. Mas quem está assistindo esse curso aqui deve ser já no nível mais avançado, já deve ter utilizado. Então, na verdade, a gente vai utilizar o mesmo char.at que a gente utilizou aqui para ler. Ó. Aqui a gente usou o char.at. Certo? O que simplesmente eu vou fazer? Eu vou analisar se o caractere lido, né? Se o meu caractere lido for igual ao jogo da velha, significa que eu já encontrei um e a gente vai criando um computador só para ele dizer então ao final quantos tem. Então, pessoal, barbada. Então, eu vou criar aqui um char, deixa eu ver aqui, vou dar o nome de separador. Muito bem. E vou dizer para ele que esse separador é esse jogo da velha aqui, certo? E aí, pessoal, o que eu vou fazer? Simplesmente a gente vai criar aqui um laço de repetição, né? For int i igual a 0, certo? Enquanto ele for menor do que
A gente poderia estar fazendo isso daqui, ou simplesmente também a gente poderia usar a mesma que a gente utilizou aqui embaixo. Qual que foi aqui? Enquanto o caractere lido for diferente de Chapeuzinho, ou vou fazer diferente. Aqui vamos mudar aqui, tá? Enquanto ele for menor, como eu quero analisar esse meu resposta, enquanto ele for menor do que o meu resposta, ponto tamanho, length. Enquanto for menor do que o resposta length, ou seja, eu tenho aqui, vou ter lá 30 caracteres, enquanto for menor que 30 caracteres, eu quero que ele fique, então, dentro desse meu laço de repetição, tá certo? E aqui, pessoal, agora é barbada, simplesmente o que eu vou dizer? Se o meu caractere, o meu separador ali no caso, né? Se o meu separador for igual ao o caractere que eu estiver lendo aqui, vamos pegar aqui essa minha resposta aqui, e vou comparar através do char AT, vou comparar com a posição que eu estou agora. Se eu estou na posição 0, posição 1, posição 2 e assim por diante. Então, se for aqui, ok? Se for isso daqui, o que eu vou fazer, pessoal? Se for igual, encontrei o primeiro. Então, eu vou criar um contador que me diga, então, quantos elementos eu vou ter. Então, int dá nome de conta usuários. A princípio, por default, ele inicia em 0, né? Certo? E eu vou dizer então que esse meu conta usuários seja incrementado aqui de forma automática, tá certo? Então, não é string, né? Ok. Aí, pessoal, tendo feito isso daqui, eu já sei quantos que eu tenho. Agora, simplesmente, até eu nem vou botar o log i aqui para ficar acompanhando lá, porque isso aqui é uma coisa muito simples. Então, eu simplesmente agora vou pegar e vou inicializar, então, aquele vetor que nós criamos aqui em cima, que foi o lista usuários. Então, eu vou dizer que o meu lista usuários, aqui, a gente vai estar inicializando ele aqui com new string, certo? New string. E aqui eu simplesmente vou colocar, então, aqui com quantos que eu quero que ele inicializa. Com a quantidade conta usuários, certo? Conta usuários. Simplesmente isto, tá ok? Beleza, aqui ele vai ter 0, 1, 2, 3, vai mostrar, então, exatamente os meus 6 usuários. Aí eu vou inicializar, aí eu não vou mais ter esse tipo de problema, a princípio, né, gente? Então, a ideia é boa, a intenção é boa. Mas você vai funcionar, às vezes, pode dar alguma coisinha ali no meio do caminho, a gente precisa dar uma olhada e tal. Vamos ver aqui se a coisa vai fungar mesmo, né? Vamos aguardar aqui um pouquinho aqui. Vamos ver se ele vai executar aqui normal. A princípio tá tudo ok aqui dentro. Vamos ver aqui. Deixa eu... Tá, aqui foi indo ali. Vamos ver será que já vai funcionar sem nenhum erro aqui, ó? Mas que bacana, gente. Olha só, veja que ele listou tudo bem certinho, certo? Vamos voltar aqui e vamos excluir alguns, tá? Vamos excluir alguns só para fins de teste aqui. Vamos pegar então aqui. Deixa eu ver o que eu tenho aqui. Deixa eu ver, eu vou excluir então aqui esse cara aqui da Ubra. Vou excluir aqui esse Android Locus, certo? Vou excluir aqui o Neril do IRT, porque não aguento mais ver isso aqui, certo? Vou excluir a Lisiane. Vamos deixar somente então a Júlia, Gustavo, Romilda e Lisete, certo? Só esses aqui. Tanto é que se eu atualizar aqui, ó, Júlia, Gustavo, Romilda e Lisete, só tenho 4. Quer dizer que se eu vier aqui agora, ele deverá me trazer apenas esses 4 aqui. Aqui, ó, Júlia, Romilda, Gustavo, Romilda e Lisete. Que maravilha, hein, gente? Que maravilha! Show de bola! Olha o que vocês estão aprendendo, cara. Olha o que vocês estão aprendendo, certo? Listando os dados lá do banco de dados do servidor.
Valeu? Um abraço, até a próxima aula. Agora já é 1h pouco da madrugada de domingo, de 8 de janeiro. Né? Tô aqui tentando não dormir aqui para gravar mais umas. Um grande abraço, até mais e tchau.